Eu gosto muito do período do final do ano. Essa época de Natal, de Ano Novo, porque é uma época de férias, de descanso, né? Muitos pastores não gostam por conta dos irmãos viajarem, aí se afasta e tal, alguns não voltam, né? Vão curtir um pouco mais. Mas eu particularmente eu gosto dessa época por conta realmente das festas, sim, mas é porque é uma época onde nós podemos trazer o renovo. Pensar nas coisas que o Senhor fez nesse ano. Talvez, eu sei que você passou por muitas guerras. Quantos passaram por guerras esse ano? Por lutas e batalhas. Realmente nós passamos. Mas quando chega um novo ciclo, que é o novo ano, passaram-se 365 dias, mais ou menos, e então começa um novo ciclo. E isso traz uma nova oportunidade, traz uma nova esperança, uma nova expectativa. Muitos não têm. Muitos pensam que é só mais um ano. Mas essa é uma oportunidade para você enxergar o ano de 2023 diferente. O ano para você enxergar que o Senhor pode fazer aquilo que Ele não fez esse ano. Que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completá-lo até o dia de Cristo. Você ter expectativas de que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Nós vamos estar prósperos, nós vamos ser abençoadores, nós vamos ver que na nossa família o Senhor vai fazer. Vamos ver que nas nossas vidas o Senhor vai transformar. Ver que em nossas células, na nossa igreja, né, nós já estamos visualizando o prédio, as multiplicações das nossas células. Então a gente visualiza e projeta para 2023 uma esperança. Fala, isso vai ser bênção demais. 2023 vai ser o ano da casa cheia, eu recebo, vai ser bênção na minha família, eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai nos surpreender. Algo que o pastor Wilson falou é esperar coisas boas. Quero convidar você a esperar e ter expectativas das coisas boas que Deus tem planejado para você. Não sei se você sabe, mas Deus ele tem pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos bons, não de mal, para dar o fim que você deseja. Qual fim você deseja? O Senhor tem pensamentos de paz. Então declare o que você precisa para o ano que vem, quais são as suas projeções para o ano que vem, quais são os seus alvos, o que você vai colocar diante do Senhor. Não sei se você já começou a fazer isso, mas se não fez, começa a fazer. Trocar de carro, ter a casa própria, vou crescer no Senhor, vou participar dos cursos, vou estar todo domingo no prédio, vou ler a Bíblia toda no ano que vem. E começa a colocar esses alvos. Eu vou procurar jejuar uma vez por semana, alvos espirituais, os naturais. Coloca a sua família diante do Senhor, mas coloque. E tenha expectativas de que Deus tem coisas boas para fazer na sua vida. Amém, irmãos? E uma preocupação que Paulo tinha não era pelo crescimento da igreja. Não sei se você percebeu isso, mas quando você for ler as cartas e as orações que Paulo menciona, ele não ora assim, Pai, eu oro para que as nossas igrejas aqui, né, na época lá de Tessalônica, de Corinto, elas possam crescer. Você não vai ver isso. Mas uma das orações que ele faz é essa aqui. Para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Algo que ele orava era por esse espírito de sabedoria e de revelação. Por que ele orava por isso? E não pelo crescimento da igreja. Porque se tivessem homens e mulheres de Deus que tivessem esse espírito de sabedoria e revelação, o crescimento era instantâneo. Sabe por quê? Porque nós recebemos uma pérola de grande valor. Se você puder abrir em Mateus 13, 44, na versão RA mesmo, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele achou um tesouro. Ele viu que aquele tesouro era bom para ele e que ele precisava daquilo. E ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, ou seja, ele achou algo que tinha muito mais valor. Vendeu aquilo que ele tinha para que esse campo, ele não só comprou, não só pegou aquilo que tinha valor, mas ele comprou todo o campo. Esse achou uma pérola de grande valor. Sabe quem é a pérola de grande valor? É nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa pérola. Todos aqueles que acham essa pérola de grande valor, vendem tudo que tem para conquistar, para pegar, para tomar posse dessa grande pérola. Só que isso não é por falar. Falar, irmão, tem uma grande pérola te esperando. Tem uma grande pérola que eu quero te apresentar. É fato que nós precisamos pregar. Nós pregamos o evangelho, as pessoas recebem da revelação, recebem ali da graça. E a partir dessa revelação, é então que elas vão vender tudo que tem.
para aquela pessoa, para esse homem vender tudo que tem em favor da pérola, é porque ele enxergou algo diferente nessa pérola, algo diferente nesse tesouro. Só que muitos não enxergam isso. Muitos não têm essa visão de enxergar Jesus como essa pérola ou como esse grande tesouro de grande valor. Por quê? Porque não tem o espírito de sabedoria e não tem o espírito de revelação. Quantas pessoas você já não viu que largaram Cristo, que se afastaram dos caminhos do Senhor ou que nem quer saber? Por quê? Porque não há essa revelação dentro de cada um deles. Quando as pessoas tiverem a revelação do tamanho do valor que é Jesus, então eles vão vender tudo que tem. Eles vão abrir mão daquilo que não tem tanto valor diante daquilo que eles viram, que eles vão vender tudo e ficar com aquilo que tem muito valor. E é por isso que Paulo orava, para que a igreja, para que as pessoas que estavam ali, eles pudessem ter esse espírito de sabedoria e de revelação. A revelação é necessária em todo o caminhar cristão. E Paulo também se preocupava com outra coisa, com aqueles crentes que eles se preocupavam simplesmente com as coisas que eram superficiais e também com os crentes que se preocupavam com as coisas espirituais. Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 3, dos versos 1 ao 2. Se você perguntar para você, dentro de você, qual é a minha pérola de grande valor? Qual é o meu grande tesouro? Qual vai ser a resposta? A resposta, você quem define, porque você escolhe ou não tomar posse, escolher ou não a pérola de grande valor ou esse grande tesouro. Essa era a preocupação de Paulo e essa é a preocupação que nós devemos ter. Qual o valor que nós atribuímos por tanta graça que o Senhor derramou por nós? Qual valor nós atribuímos para aquilo que a obreira pregou, ministrou aqui, referente aos dízimos e ofertas? Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o valor que nós atribuímos diante de tamanha graça que nós recebemos? As pessoas só vão entender quando tiverem revelação, e é por isso que Paulo orava por isso. Quando você tem revelação do tamanho do preço, você vai responder ao tamanho da revelação que você teve. Então, se foi um preço muito grande, eu vou viver dessa maneira, dar um valor muito grande àquilo que eu tenho. Muitos não dão esse valor, mas eu creio que se você está aqui é porque você deu esse valor, porque afinal, você poderia estar em qualquer outro lugar, se você não enxergasse essa pérola de grande valor. Mas você enxergou, graças a Deus por sua vida. Meus irmãos, aleluia. 1 Coríntios 3, do 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O carnal aqui, às vezes nós temos um entendimento muito equivocado a respeito, de quando nós falamos que uma pessoa é carnal. Nossa, fulano de tal, agiu de forma carnal. O carnal, ele é aquele que está construindo fundamentos. Então, o carnal não é um xingamento, não é algo desprezando ou menosprezando alguém. Mas quando nós falamos a respeito de carnalidade, é porque o fundamento correto ainda não foi estabelecido. Ele está em processo de construção. Por quê? Porque todos nós um dia fomos carnais. Todos nós estamos num processo que estamos sendo levados para o espiritual. Não adianta eu forçar o Caleb a ser espiritual, sendo que ele é criança. Então eu vou falar para o Caleb, você tem que orar às 3 horas da manhã, amém? O que ele vai falar? Quer. Mais nada. Então ele vai falar isso. Por quê? Porque ele é criança. Agora o esquisito seria se ele tivesse já certa idade e eu orientasse ele a orar, mas ele não quisesse. Então, o carnal é um processo. O carnal é aquele que está construindo o seu fundamento ainda. Então não adianta eu querer forçar algo no tempo, algo certo no tempo errado, porque não vai dar certo. Então, há tempo para todas as coisas, meus irmãos. Todos nós, em dado momento, somos carnais, somos crianças na fé. Não entendemos ainda tudo ou que tem que entender a respeito de Cristo no momento em que estamos. Então, somos considerados carnais. As pessoas que já chegam no nosso meio, que não conhecem de Cristo, mas estão nas células, estão recebendo do Senhor, esses são carnais ainda. Por quê? O fundamento ainda está sendo estabelecido. E quem são os espirituais? São aqueles que entenderam o fundamento e agora estão prosseguindo para o alvo. Só que nesse meio tempo de ser um carnal e um espiritual, tem um processo.
E é nesse processo que muitos param. Muitas vezes as pessoas param também no processo de só permanecer carnais. Isso é anomalia, você permanecer do mesmo jeito. Em Hebreus 5, fala a respeito, né, de que o escritor da carta aos Hebreus fala assim: olha, não vos pude ensinar porque vocês ainda, né, passaram do tempo decorrido e agora, né, o ensino que vocês deveriam estar ensinando, mas não estão, né, porque passaram um tempo, já faz muito tempo de crente, já aprenderam muito, mas não querem ensinar, permaneceram na mesma posição. Então isso é uma anomalia. Muitas pessoas pensam dessa forma, que estão dentro da igreja, são ensinadas, são nutridas, passou o tempo decorrido, mas estão na mesma posição. Não querem ensinar, não querem estar à frente de algo, não querem se dispor para algo, apenas ficam na mesma posição. Mas tem o processo, onde passamos de ser carnais para espirituais, e é esse processo que eu quero compartilhar com você. O processo de transição, a maturidade que nós adquirimos dentro desse meio tempo, onde nós não vamos somente ali passar por ser carnais, mas estamos buscando algo em Cristo para avançar e crescer no pleno conhecimento, em sabedoria, em revelação. E é por isso que é necessário que eu e você tenhamos revelação. Porque senão vai chegar o ano que vem e nós vamos estar pensando a mesma coisa. Então os carnais, qual que é a prerrogativa dos carnais? É que, como o fundamento não está estabelecido, e qual que é o fundamento, irmãos? Cristo. Como o fundamento não está estabelecido, os olhos deles ainda estão para si mesmos. Então se enxergam como incapazes, veem que não vai dar certo, não conseguem fazer qualquer coisa, não têm sonhos, não têm perspectivas. Por quê? São crianças na fé ainda, não têm os fundamentos da fé ainda alicerçados, não têm ali estabelecido os seus alvos, não têm estabelecido ainda o fundamento que é o Senhor Jesus na vida deles. Você pode perceber, aqueles ainda que não têm esse fundamento que é o Senhor, pode vir qualquer vento, qualquer sopro ali, né, de dificuldade. Ele vai logo abandonar a fé, ou vai querer abandonar a fé. Esses são sinais de que as pessoas ainda estão no nível carnal. Mas, dentro do processo, então, de nós sermos espirituais, nós vamos passar por alguns pontos, algumas características, algo que nós precisamos fazer. Mas antes disso, eu quero ler 1 Coríntios 2:12. Depois Efésios. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quantos receberam o Espírito de Cristo? Amém? Por você ter o Espírito de Cristo, então você está dentro do processo de ser transformado. Por você ter o Espírito de Cristo, você pode ter revelação. O ímpio nunca vai ter, o ímpio nunca vai entender as coisas do Senhor, mas aqueles que receberam da dádiva do Senhor, do dom gratuito de Deus, esses sim, vão estar no processo de maturidade. Quantos querem crescer no Senhor aqui? Amém, irmãos? Não estou aqui para te julgar a respeito de ser carnal ou não, porque afinal, todos nós passamos por esse processo. Mas eu não quero que você pare onde você está. Eu quero que você continue. 2023 chegou. E onde você vai estar daqui 5 anos? Você já projetou onde em Cristo Jesus, no Senhor, você vai estar? Onde você já projetou o seu coração, os seus sonhos, o que você deseja no Senhor, os propósitos do Senhor, você já projetou daqui 5 anos? É isso que eu quero levar você a pensar nesse tempo. Efésios 3:17 ao 19. E assim habite em Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Estamos num processo de conhecer o amor de Deus na sua altura, profundidade, largura, de todos os aspectos. É claro que nós não vamos conhecer por completo, mas estamos nessa busca de conhecer o Senhor e toda a sua plenitude, a altura, a profundidade, a largura do amor do Senhor. Quantos estão nesse processo de conhecer ao Senhor? Amém. Um exemplo bem prático, né, de como que funciona é a respeito do povo do Egito. Quantos lembram aqui do povo do Egito? Eles estavam no Egito, eram um povo de Deus, e então o Senhor levantou Moisés para que os libertasse. Eles então saíram do Egito e passaram por onde? Pelo deserto. E qual que era o alvo deles? Canaã.
essa representação das nossas vidas hoje. Éramos escravos no Egito. Egito representa o mundo. E então, Satanás nos prendeu nesse mundo. E veio Moisés, que simboliza Cristo, nos libertar. E agora estamos num processo, já somos salvos, amém, irmãos? Pertencemos ao povo de Deus. Mas é necessário que o Egito saia de nós. E é por isso que era necessário que o povo ele pudesse passar pelo deserto. Para que eles não desejassem mais as coisas que eram do Egito. Porque há uma nova cultura, há um novo reino. Você que recebeu o Espírito do Senhor, dentro de você há uma nova cultura, há um novo reino, há um novo modo de viver. Mas em volta e meia somos levados a pensar nas coisas que são do mundo ainda. Romanos 12:2 nos convida a fazer o quê? Renovar a mente. Quando nós renovamos a mente, estamos dando espaço para que Deus possa agir e dentro disso nós somos transformados. Amém, irmãos? Então é necessário que tanto eu e você renovamos a nossa mente. É isso que aconteceu com o povo do Egito. Eles tiveram esse processo de transformação, de renovo dentro do deserto. E então no deserto eles puderam ver os milagres do Senhor, puderam ver as maravilhas do Senhor, viram água sair da rocha, viram o mar se abrindo, viram pão cair do céu, carne vindo de todos os lados. As roupas deles não se gastavam, eles experimentaram disso. Mas deserto era o lugar deles? Era ou não? Deserto é o seu lugar? Não. O que aconteceu com muitos? Muitos ficaram no meio do deserto. Nós corremos o risco de ficar no meio do deserto ou nos acostumarmos somente com o deserto. O Senhor tem uma Canaã preparada para mim e para você. 2023 é a nossa Canaã. Quero declarar que sim, o Senhor vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa expectativa. Mas o Senhor tem preparado coisas boas até que Ele venha, meus irmãos. Então nós vamos projetar para 2023 que eu vou prosperar, que eu vou avançar, que eu vou crescer, que minha família vai avançar, que minha família é do Senhor, que eu vou estar num nível diferente da qual eu estava esse ano. Se eu passei por dificuldades foi porque o Senhor me forjou. E ano que vem vai ter dificuldades sim, mas eu vou passar por todas elas. Eu não vou passar mais porque eu passei esse ano, porque eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, 2023 tem esperado coisas boas, porque o Senhor separou essas coisas boas ao meu respeito. Então tem uma Canaã preparada em nome do Senhor Jesus. Depende da sua visão também. Os espias viram que ele, aos olhos daquele povo, dos gigantes, eles eram como gafanhotos. Talvez nós olhamos para as coisas lá de fora, para as circunstâncias, e nós nos chegamos incapazes. Mas teve 2 lá que se levantaram e falaram: Eia, subamos e possuamos. Tiveram a disposição de enxergar diferente e confiaram na promessa do Senhor. Deus ele tem uma promessa para a sua vida e você precisa se apegar e falar diante das circunstâncias: Eia, eu vou subir e conquistar, porque o Senhor é quem vence as minhas batalhas. É o Senhor quem vence as minhas lutas. Quantos tem o Senhor para vencer a sua batalha e a sua luta? Amém? Aleluia. Dentro desse processo, é necessário então que você deixe as coisas velhas para trás, para que todas as coisas novas, então, possam fazer parte da sua vida. Dentro desse processo, do carnal para o espiritual, nós precisamos dar respostas. Nós precisamos, então, estabelecer 5 princípios. Não é uma regra, mas são 5 coisas que vão te ajudar dentro desse processo. Quantos querem aprender nesse processo, amém, irmãos? Quantos reconhecem que estão passando por um processo diante do Senhor? Amém? Quando você reconhece que você precisa ser transformado, você dá liberdade para a palavra entrar no seu coração e fazer morada. E então você é transformado, porque você deu liberdade para Deus agir na sua vida. Você dá essa liberdade para Deus agir? O primeiro princípio, eu quero usar a vida do apóstolo Paulo para que você seja edificado, está em 1 Coríntios 3:11. A primeira coisa, então, se você está anotando, é ter um fundamento sólido. Então, nesse caminho de maturidade, um dos princípios é que o seu fundamento, aquilo onde você está alicerçado, ele precisa ser sólido. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ah, mas Jesus é tudo para mim. Sim, eu sei que Jesus é tudo para você. Mas lembra que Paulo então orava por espírito de sabedoria e revelação? Cristo, ele não pode ser só tudo para você na sua mente. Ele precisa ser também nas suas respostas. Precisa ser diante das circunstâncias. Jesus é tudo para mim, mas é tudo para mim mesmo. O que mostra na sua vida diante daquilo que você faz, daquilo que você frequenta ou pratica? O que mostra que então esse fundamento está alicerçado? O alicerce já foi posto, que é Jesus. É nesse ponto em que muitos ali abrem mão do fundamento.
E é aí que nós enxergamos se nós estamos agindo como carnais, como crianças na fé, ou então como espirituais. Por quê? Porque o fundamento é o Senhor, todos nós sabemos disso. E lembra daquela pessoa que construiu a sua casa na areia e o outro na rocha? Vieram as circunstâncias e o da areia caiu, e o da rocha permaneceu. Diante das dificuldades, como a sua casa fica? Diante das circunstâncias, como a sua vida ela é abalada? Ela é abalada ao ponto de você negar a sua fé? É abalada ao ponto de você, não quero mais saber da célula, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber do Senhor. Se isso for o ponto, então é necessário que você cresça em Cristo e estabeleça novamente o fundamento. O Senhor precisa ser tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Se tem coisas ainda que fazem você abrir mão do fundamento, avalie no seu coração para ver se realmente o fundamento está estabelecido. Então é necessário que você verifique. O fundamento está colocado? Se o fundamento está então alicerçado, o fundamento está ali posto, glória a Deus por isso. O fundamento está sólido. João 3,16 é um dos fundamentos. Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, o Senhor te amou de tal maneira que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Você consegue enxergar o valor que isso tem? O valor que isso tem para a sua vida? É como se eu entregasse o Caleb em favor do povo. Mas eu não iria entregar. Então, se Jesus entregou, é porque foi um amor muito grande. Ele tinha aquilo que Ele tinha de mais valor. Era o Filho unigênito. Mas Ele morreu para que se tornasse o primogênito de muito. Para que você se tornasse irmão de Cristo. Não é só mais um participante ali do reino, mas é um filho de Deus também. Você é co-participante da glória de Deus, é co-participante das coisas do Senhor. Você, assim como Cristo, é tão amado por Deus, tão amado, mas tão amado, né, que Ele entregou Jesus. E hoje nós temos isso no nosso coração. Quando você, com revelação, você pensa nessas coisas, dificilmente você vai ser abalado na sua fé. Eu sei que tem muitas coisas que nós passamos, eu sei, é fato. Minha mãe faleceu há um tempo atrás, tive muitas dificuldades, tanto eu, Juliana, ela já perdeu uma gestação há um tempo atrás. Coisas realmente nos abalam, mas a nossa fé em Jesus não é abalada, porque o fundamento está posto. Então, diante das piores circunstâncias, o fundamento continua sendo o mesmo, meus irmãos. Não é porque aconteceu algo que Deus deixe de te amar. Ele já entregou o seu filho, Ele já perdoou os seus pecados. Quando tem seus pecados perdoados? Todos os seus pecados perdoados, o fundamento já está posto. Então, nessas coisas, se o fundamento está posto, ele dificilmente vai ser abalado. Então, o fundamento ele precisa ser sólido, precisa ser firme. 2 Coríntios 5,17, Romanos 8,1, fala que as coisas velhas ficaram para trás, isso que fez novo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, tudo isso é um fundamento. A respeito do pecado, a respeito do amor de Deus, isso é tudo um fundamento sólido. Nós nos baseamos nisso aqui e isso não pode ser abalado. Meus irmãos, o amor de Deus não é questionado no seu coração nunca mais. Ele ama a sua vida incondicionalmente. Pode ser o que for. O Satanás pode falar o que for na sua vida. O diabo não tem mais poder sobre o amor de Deus em sua vida, porque você sabe que você foi muito amado. Amém, irmãos? Primeira coisa, então, é que o seu fundamento precisa estar sólido. O segundo princípio dentro desse processo de maturidade é um posicionamento firme. 2 Coríntios 11, 26 ao 28, na versão NTLH. 2 Coríntios 11, 26 a 28. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos, esse aqui é Paulo falando, de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar e também perigos causados por falsos irmãos. 27. Tenho tido trabalhos e canseiras. Você já ficou cansado? E trabalhos? Já teve muito trabalho? Paulo também teve. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Alguém já ficou sem dormir? Eu também já fiquei. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Se for ver a vida de Paulo, estava lascado na vida dele. Passou por tudo de ruim que tinha que passar. Foi apedrejado, foi abandonado, foi largado. Então ele tinha tudo para abandonar sua fé, não tinha, irmãos? Amém? Passou fome, sede. E uma das piores coisas que tem é passar fome. Não sei se você teve isso já na sua vida, né? Glória a Deus que eu nunca tive. Mas se você teve, você sabe como é que é ruim. Paulo passou por tudo isso e o fundamento dele estava correto. Mas ele também é alguém que era posicionado, era alguém firme no seu posicionamento.
ele era firme diante das adversidades, era firme diante dos confrontos, era firme diante de Deus também. Às vezes, nós tomamos uma dura do Senhor Jesus, ouvimos a palavra, somos exortados, repreendidos, ou alguém da parte de Deus vem falar e nos exortar, nos ensinar em amor, e ali somos constrangidos e nós precisamos de um posicionamento firme. Sabe o que é o posicionamento firme? É você abrir mão de si mesmo também. É você deixar que os irmãos falem com você. É você abrir mão do seu ego, que é o próximo tópico aqui também. Mas você se posicionar, é você estabelecer ali quem você é na sua identidade. É você ali estar diante de Deus e falar, Senhor, estou aqui para ser transformado. Então qualquer picuinha, qualquer violência, qualquer coisa que aconteça, qualquer desavença que tenha, qualquer tristeza que você tenha com Deus, com a igreja, aquilo não vai te tirar do Senhor, porque você está posicionado em Cristo. Pode vir xingamento de pai, abandono de irmãos, podem vir ali até uma palavra que um pastor, um obreiro ou qualquer irmão falou para você, você não vai se abalar na fé, porque você está firme, posicionado, porque você sabe quem é. Você não precisa de aprovação de pessoas, você não precisa que pessoas afirmem quem você é, mas você sabe quem você é no Senhor. Tem uma identidade ali de sacerdote real, de uma nação santa que nós aprendemos semana passada, de quem você é no Senhor, que é amado. Sou tão amado, mas coisas que acontecem, circunstâncias. Por que tem tanta doença na minha família? Por que tem tanta violência na minha família? Por que acontecem tantas dessas coisas? Esses questionamentos, eles instantaneamente vão embora quando você tem um posicionamento firme. Vem convites de outras coisas, convites ali inadequados, pessoas que vêm te convidar, pessoas que vêm te persuadir, mas como você é posicionado firmemente no Senhor, então você não se abala, você não deixa que a sua fé se perca. Por quê? Porque você tem um posicionamento firme. Paulo, diante de tantas coisas ruins que ele passou, ele não abandonou as igrejas. Ele não falou, essa obra não tem recompensa nenhuma, ninguém se importa comigo, estou passando fome, estou passando dificuldade, ninguém me vê na célula, ninguém me percebe, ninguém manda uma mensagem, ninguém se preocupa comigo, ninguém isso. Mas aqueles que são posicionados no Senhor, embora aconteçam essas coisas, eles se permanecem firmes, eles sabem quem eles são, por isso que eles continuam nas células, por isso que eles continuam honrando os seus líderes, continuam honrando os seus irmãos, mesmo que fez mal, eles sabem da palavra, sabem que tem que realmente perseverar, perdoar 70 vezes 7, o cara errou 70 vezes 7, vai perdoar porque a palavra falou, mas o seu posicionamento vai continuar o mesmo. Amém, irmãos? Então, se posicione no Senhor. E lembra que quando você se posiciona no Senhor Jesus, vai vir confronto, vai vir adversidades. Quando você se posiciona no Senhor, a sua família vai se voltar contra você. Quando você se posiciona no seu trabalho referente a Deus, você vai sofrer afrontas. Seu patrão não vai gostar, as pessoas que estão com você vão fazer chacota. Por quê? Porque você posicionou. Então, todas as vezes que você posiciona, você tem que esperar algum confronto. Você tem que esperar uma repreensão. Espera, mas saiba que, como você está firme, aquilo não vai te abalar. Pode até ali mexer com as suas emoções, mas com a sua convicção em Cristo Jesus, jamais vai ser mexido. Sabe por quê? O fundamento foi estabelecido. Você se posicionou no Senhor. Amém, irmãos? Então se posicione. No momento que você está hoje, você precisa se posicionar em alguma coisa referente ao Senhor, na sua casa, na sua família, em algumas atitudes. Então, se posicione. Estabeleça o fundamento correto. É o Senhor. Firme isso. Que você tenha essa revelação e também se posicione. Terceira coisa, que você tenha um coração humilde nesse processo de maturidade. Lembrando que você está num processo de crescimento. Crescer, muitas vezes dói. Os dentes do Caleb estão crescendo. A gente percebe que muitas vezes dói. Mas é para o bem dele. Para que ele possa comer a carne que ele comeu ontem, muito bem. Precisa ter dente. Então, para você desfrutar do melhor de Deus, você vai precisar muitas vezes sofrer algumas dores. Não que é algo que você tem que sentir prazer na dor, meus irmãos. Mas você sabe que vai passar por isso. Muitas coisas vão doer na sua vida para você passar pelo processo de maturidade cristã. Então é necessário que você tenha esse coração humilde. Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Amém, irmãos? Não faça por você mesmo. Então, o que eu faço aqui, as pessoas têm que me elogiar, têm que me ver, têm que me reconhecer. Não façam, isso aqui é a instrução de Paulo.
Mas sejam humildes. Humildade não é pobreza. Meu irmão, já reforcei isso muitas vezes. E considerem os outros superiores a você mesmo. Quando você considera, mesmo que você seja o mais excelente naquilo que você faz, quando você considera outra pessoa melhor que você tem um coração para aprender. E você sabe que você pode aprender alguma coisa com aquele que sabe menos que você. Você abre o seu coração. 4. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quando você tem esse coração humilde, quando nós temos um coração humilde, nós não nos preocupamos tão somente conosco, mas também nós nos preocupamos quem está conosco, quem está ao nosso redor. A nossa preocupação não é só com a gente mesmo. E é nesse momento que o seu ego, que a sua justiça própria, os seus interesses próprios, eles são colocados de lado por um instante para que o Senhor possa agir na sua vida e trabalhar na vida de quem precisa tanto quanto você. Quanto mais você dá do Senhor, mais você vai receber. Creia nisso. Eu sei que talvez você esteja precisando de muitas coisas, mas quando você se dispõe a ensinar, quando você se dispõe a Deus fazer na sua vida, o Senhor ele vai trabalhar dentro de você e aquilo que você necessitava, o Senhor vai te suprir. Então você não precisa procurar ser suprido o tempo todo. Ajude as pessoas, ore por elas, clame ao Senhor em favor delas, ajude quem precisa ser ajudado, ore por quem precisa orar. Então se a pessoa ali, você vê que ela não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de orar, ensine. Se você vê alguma dificuldade na vida de um irmão, ajude, mesmo que você tenha essa dificuldade. E saiba que quando você tem esse coração humilde de poder ajudar, de poder compartilhar, de poder liberar palavras, você ao mesmo tempo está sendo nutrido. A melhor forma de você ser nutrido é quando você doa. E quando você está diante da palavra de Deus, tenha o seu coração para receber. Quanto mais você tem esse coração para receber, mais o Senhor vai fazer na sua vida. Tudo isso é fruto de um coração humilde. É um coração que não tem soberba, que não tem arrogância, que é um coração que tenta saber mais que os outros não têm nada para passar para você. Ah, mas aquela pessoa fez tal coisa comigo, ela não tem nada para me ensinar não. Abra o seu coração. Deixe que o Senhor fale através de você, fale através daquela pessoa que está com você. Tantas e tantas coisas você pode aprender, ainda mais. E o Senhor coloca as pessoas certas ao seu lado, meus irmãos. Ele te coloca justamente para você ser lapidado. Então, muitas vezes, as coisas que incomodam no seu irmão está mostrando e revelando o seu coração. Porque se está acomodando os seus olhos, é porque o seu coração tem algo que precisa ser tratado. Permita-se ser tratado pelas pessoas que estão com você. Então, aquilo que te incomoda é porque muitas vezes o seu olhar é incorreto. É muitas vezes que o seu coração ele está ali com um coração incorreto. Então procure saber o que o Senhor quer fazer através da vida do irmão. E deixe que Deus trate a vida dele. A não ser que ele esteja afundando no pecado, então intervenha. Mas fora disso, o Senhor ele quer trabalhar na sua vida, meus irmãos. O Senhor ele quer tratar o seu coração. Quando você tem um coração humilde, você cresce em Cristo. Você tem a oportunidade de abrir a sua vida para a palavra de Deus e ser ali... e ser trabalhado. Quantos querem ser trabalhados no Senhor? Amém? Deus quer trabalhar na sua vida. Então permita que o Senhor faça em sua vida através de você. E um coração humilde fala também, sabe do quê? De alguns tempos. Muitas vezes você vai passar algum tempo com algumas pessoas. Pessoas vêm, pessoas vão. E no processo de maturidade, o tempo é um dos maiores inimigos. Porque algumas vezes nós não suportamos passar pelo processo e queremos que o tempo passe rápido, não é verdade? Quando já passou por isso. Por que isso não passa logo? Eu tenho que passar por isso. Então o tempo é um dos nossos inimigos, mas eu quero fazer com que o tempo seja o seu aliado. Tenha esse tempo para você aprender. Se você não tiver um coração humilde, o tempo que era para você aprender, você vai fechar o seu coração e sabe o que você vai aprender? Vai aprender nada, porque você fechou o coração no tempo certo. Então, você fechar o coração no tempo certo não vai dar resultado nenhum. Abra o seu coração no tempo que você está hoje. Qual o seu tempo de aprendizado hoje? O que você quer e precisa aprender do Senhor? Respeite esses tempos. Há também o tempo de busca. É o tempo de buscar do Senhor. Um coração humilde tem tempo para buscar de Deus. Buscar conhecer de Cristo. Buscar a vontade dEle. Buscar o que o Senhor tem preparado para mim. Também tem o tempo de perseverar. Quantos precisam perseverar nesses dias? Há tantas coisas que nós precisamos perseverar, então é necessário que você persevere. Persevere. E a perseverança
ela vai exigir o seu tempo. Eu sei que muitas vezes o tempo que você tem é seu inimigo, porque, querendo ou não, nós estamos ficando mais velhos, né, meus irmãos? Mas o Senhor nos deu um espírito jovem. Porém, o tempo não vai deixar de passar. Então, no tempo que você está hoje, aproveite e perceba os tempos do Senhor na sua vida. Tempo de buscar, o tempo de espera. Eu sei que esperar não é muito bom, não. Ainda mais coisas que precisam na sua mente, precisa acontecer logo. Tempo de esperar é muito ruim. Mas, saiba esperar o tempo de Deus. E para você esperar o tempo de Deus, o seu coração precisa estar aberto. É um coração humilde. Um coração que, assim como de Cristo, ele veio para servir. Um coração humilde, ele serve. E o tempo também com pessoas. Não estou falando nada, né, contra o nosso respeito. Mas eu tive um tempo com o meu discipulador Jean, que é lá de Ourinhos. Hoje eu não tenho mais esse tempo com ele. Eu tenho um tempo com o pastor Celso. Talvez lá na frente eu não tenha mais tempo com ele. E ao seu respeito não é diferente, porque pessoas passam na sua vida. Algumas vão ficar para todo sempre, até que um dos dois ali vá para o Senhor. Mas aproveite os tempos em que tem pessoas do seu lado. Porque eu já ouvi falar de pessoas lá de São Paulo, que quando o pastor Celso foi embora, eles falaram assim, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque não aproveitaram o tempo que eles tinham com o pastor Celso. E você sabe que o pastor Celso é um mar ali de conhecimento, é um mar de sabedoria, é um mar ali, né, de experiências. E quando você está junto, muitas vezes nós não damos valor, não é verdade? Acontece muitas vezes. Então eu quero fazer você voltar os seus olhos àquilo que é importante. Pessoas são importantes na sua vida. E algumas que estão ao seu redor, e pode até acontecer comigo com a obreira, de nós não estarmos aqui, sermos enviados em outro lugar, e o tempo vai passar. Não estou profetizando, meus irmãos, mas pode acontecer. E se acontecer? Aproveite o tempo em que nós estamos juntos. Aproveite o tempo para você aprender. Aproveite o tempo para você aprender tanto aquilo com o que ela faz, ou também aquilo que ela não faz. Então sempre tem esse tempo para aprender. Valorize, tenha tempo para conversar, fale, pergunte. O que você faz? Como é que você lê a Bíblia? Como é que você consegue se relacionar tão bem com as pessoas? Como é que você perdeu a sua timidez? Se relacione, procure conhecer, procure saber das pessoas, porque elas vão passar um dia. E quando passar, tomara que você não fale, eu perdi. Realmente as pessoas passaram aqui, eu era feliz e não sabia. Tomara que não aconteça isso. Mas que você saiba então aproveitar. Há tempo para todas as coisas. Amém, irmãos? Quarta coisa, respeitar o tempo de cada processo. Atos 9, 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Em Atos 9 você vai ver como é que Paulo se converteu. E aqui é a passagem então, onde ele permanece, depois que Ananias orou por ele permanece um tempo com os discípulos. Em dado momento também, depois dele ser um pouco mais maduro no Senhor, ele foi preso, passou um tempo na cadeia, estava com Paulo e Silas ali cantando na prisão. Então, o que eu quero falar com isso? Respeite os tempos do seu processo. Você tem um processo que você está passando em Cristo Jesus. Cada um tem o seu tempo. Saiba respeitar o tempo que você está. Eu tive um tempo em que eu frequentava as células e só participava. Teve um tempo que eu fui um anfitrião de célula. Teve um tempo que eu fui um anjo da guarda. Teve um tempo que eu fui um LT. E na sua vida tem os tempos também em que você deve respeitar. Não adiante o tempo que não é o tempo agora. Não adiante um relacionamento que não é agora. Não adiante algo que você precisa fazer quando não é o tempo ainda. Então saiba respeitar os tempos que você está. Tempos ali com as pessoas que estão com você, tempos no seu trabalho, tempos na sua casa. Então tem tempo para tudo. Respeite isso. Paulo aqui passou tempo aprendendo. É necessário você sentar numa cadeira também, porque eu passei 2 anos de seminário, fiz os cursos também de ceifeiros, de treinamento, de maturidade, passei pelos encontros e tudo isso requer tempo. Tempo para estar sentado, para aprender. Tempo de ser exortado, tempo de ser ensinado e depois tempo de dar a resposta. Aí vai chegar um momento em que alguém vai chegar para você e falar assim, eu tenho um desafio para fazer na sua vida. E então, alguém percebeu que é um tempo diferente para você. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, eis-me aqui, ou vou esperar mais um pouco? Tem coisas que você precisa esperar um pouco, porque
Só você sabe da sua vida, meus irmãos. Mas tem coisas que você pode entregar nas mãos do Senhor e falar, não sei. Na verdade, nunca vai saber, né? Diante do Senhor você não sabe nada. Não sei, mas eu estou disposto. Então bora ser um anfitrião. Vamos então fazer um curso de CTL, vamos fazer o curso de ceifeiros, que vai abrir mês que vem, meus irmãos, janeiro. Então, se você tem essa porta aberta, aproveite as oportunidades, porque o tempo está aí. E então, quando alguém chegar para você e te desafiar para algo, tente perceber, é agora que Deus está me chamando, agora que Deus está me desafiando, e aproveite os tempos da oportunidade e respeite todo o processo. Aprenda a respeitar os processos. Tem coisas que você vai precisar esperar, meus irmãos. Mas tem coisas que, talvez, as portas já estão abertas. E aproveite, então, essas portas abertas no seu processo. Atos 24, 27. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Quanto tempo Paulo ficou encarcerado? 2 anos. 2 anos na prisão. Imagine para Paulo, alguém que era apóstolo, que abria a igreja e ficar 2 anos preso, ele respeitou esse tempo. E o que aconteceu? Aconteceu que, dentro desse tempo, ele conseguiu ganhar pessoas. Não sei o que você está passando hoje, mas talvez seja um tempo onde você está, você não entenda o que está acontecendo, mas seja um tempo para você ganhar pessoas ali. Tempo de você ser lapidado dentro do seu coração, de ser transformado, de você tomar decisões, né, corretas no Senhor. Nós vivemos numa geração que é muito ansiosa ou muito depressiva, e a ansiedade toma conta e acaba fazendo coisa que não é para fazer, porque faz a coisa certa no tempo errado, e então dá a coisa errada. Amém, irmãos? Então aprenda a respeitar o tempo. Por exemplo, eu posso exigir de um novo convertido que ele decore Salmo 119 ou Salmo 23? Chegou agora. Fala o Salmo 23 inteirinho aí. Ele não vai saber. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo dele. É um tempo de criança. É como se eu falasse para o Caleb isso. Então, há um tempo para você aproveitar. Isso fala de você aproveitar o tempo que você tem hoje. Qual é o tempo que você tem hoje? É de solteiro? É de casado? Tempo de trabalhar? Tempo de construir família? Qual tempo você está hoje em que você precisa desfrutar? Sabe o que acontece na maioria dos casamentos? É que eles não aproveitam o tempo de solteiro. E então, dentro do casamento, quer fazer o quê? Jogar videogame, jogar futebol e fazer coisa que é de solteiro. E então não consegue aproveitar o tempo que tem, que é de casado. É onde que dá muito problema. Então o tempo que você tem para fazer o que você tem para fazer hoje, aproveite. Você que é adolescente, faça as coisas de adolescentes. Você que é jovem, faça as coisas de jovem. Você que é adulto ou é casado também, aproveite as coisas que tem que fazer para isso. E isso requer maturidade e é tudo um processo que você passa. Amém, irmãos? Então respeite o tempo de cada processo. 5, e por último, para você não ficar entediado. Última coisa é ter disposição de carregar a sua cruz, pagar o preço. Diante do caminho de maturidade, de você crescer em Cristo, é necessário sim pagar um preço. Não vou falar que tudo é mar de mil rosas, mas para você crescer é necessário que você pague um preço. Pague o preço de oração, de ler a palavra, até que um dia vai se tornar não mais um peso. Quando você tem a prática de orar e de ler a palavra, vai se tornar um prazer. É que nem o primeiro dia de trabalho. Antes de você começar o primeiro dia de trabalho, é aquele desafio. Meu Deus, só estudar, como é que vai ser o emprego? Você fica ansioso, fica nervoso, nem acontece tudo aquilo, mas você sabe que é bom. Quantos sabem que é bom trabalhar? Amém, irmãos? Se você não sabe, vamos ter com a formiga, amém, irmãos? Tá? É bom trabalhar. Aleluia. Então, todo trabalho é válido. Daí, é necessário então que você entenda que diante do Senhor, no processo de maturidade, você vai ter uma cruz para você carregar. O que é isso, carregar uma cruz? É você ter um crucifixo no seu pescoço? Ou então nas suas costas para você carregar? É isso que é o preço para pagar por Jesus? Não, é o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, meus irmãos. Então é necessário que você carregue a sua cruz. 2 Coríntios 1, do 8 ao 10. O Senhor Jesus, ele carregou a sua cruz. Literalmente sim, mas ele teve um propósito. Estou indo para a cruz porque eu vou salvar o homem. Porque eu sei que um dia a Raquel, a Patrícia, o Laércio, a Suelen estariam um dia ouvindo a minha palavra e seriam salvos. Então o Senhor cumpriu o propósito. Amém, irmãos? É do 8 ao 10, né? Amém.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. É Paulo de novo falando. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Sabe que eles estavam com medo? Medo de morrer. 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Eles estavam diante de uma situação ali em que era o preço do evangelho. Paulo, ele morreu pelo evangelho, porque ele pagou um preço diante do Senhor. Paulo era alguém que era construtor de tendas, mas cumpria um chamado do Senhor para edificar e abrir as igrejas. Todos os homens de Deus que você for ver na Bíblia, desde Abraão, também Noé, cada um teve um propósito para cumprir no Senhor, só que todos eles pagaram o preço. Abraão deixou tudo que ele tinha para seguir para uma terra que ele só ouviu falar, para um lugar ali que ele nem sabia onde que era, mas abriu mão disso. Entregou Isaac ali no monte e o Senhor proveu, mas ele teve que abrir mão, pagar o preço. E todos os outros demais também pagaram o preço. Abriu mão de tempo, abriu mão muitas vezes de estar tempo com a família, abriu mão de muitas vezes ali, né, de diversões, de coisas que eles poderiam estar fazendo, qualquer outra coisa. Davi abriu mão do seu tempo também, abriu mão do seu conforto para que pudesse ir até o alvo onde o Senhor havia escolhido. E os discípulos também largaram tudo que tinham para seguir Jesus. Então a cruz, ela vai exigir algo de você. Talvez seja um tempo, talvez seja uma pessoa, talvez seja qualquer outra coisa. É o Senhor quem exige. Então a sua cruz exige então o preço que você vai pagar. Eu estou falando isso, não é porque você vai deixar a sua esposa, deixar sua família. Não é isso. É porque muitas vezes nós nos apegamos a pessoas ou apegamos às coisas mais do que o propósito de Deus. Então tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, isso aí vai ser sim um preço a ser pago. Hoje, na sua vida, como você avalia aquilo que tem tirado você do propósito do Senhor? Sabendo que o propósito de Deus, ele inclui a sua vida, inclui a eternidade, inclui as pessoas que estão com você. Nós estamos no caminho de conquistar almas, amém, irmãos? Nós somos aqueles que são sacerdotes, aqueles que estão cumprindo o propósito para o Senhor. E o propósito do Senhor envolve vidas. Então é necessário termos disposição. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome sua cruz e siga-me. Nós seguimos ao Senhor Jesus. E é necessário nós pagarmos um preço. Gálatas 2, 20 fala que Cristo vive em mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não vivia mais para ele mesmo. Ou seja, ele deixava as vontades dele de lado para fazer a vontade do Senhor. Isso é abrir mão do seu próprio ego, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Isso faz parte de você, então, pagar o preço. Fala de uma responsabilidade de você servir. Nós temos, como cristãos, uma responsabilidade em nossas mãos. E é necessário que você, com essa responsabilidade, faça algo. E então, o que eu e você vamos fazer com a responsabilidade que Deus te entregou? Lembrando que isso custou o preço de sangue, que isso tem muito valor. Mas você não vai fazer por ameaça, você vai fazer por uma escolha, uma disposição de quem recebeu muita graça. E com essa graça que você recebeu, o que você vai fazer? Quais coisas você precisa abrir mão hoje para que o propósito de Deus possa ser cumprido genuinamente na sua vida? Isso só é com você e com o Senhor. Eu não consigo determinar aquilo que você tem que abrir mão ou não. Mas o Senhor, pelo Espírito dele, vai te conduzir. Por isso que o fundamento ele precisa ser sólido. Por isso que você precisa ter um posicionamento firme. Por isso que o seu coração precisa ser humilde. E é por isso que você precisa respeitar o tempo para todas as coisas no processo. Porque então, quando você for tomar a sua cruz, a sua decisão vai ser uma decisão baseada no Senhor. Amém? Nós abrimos mão também, muitas vezes, de nosso conforto. Por quê? Por causa de Jesus. Tudo que eu estou falando aqui é a respeito do Senhor. Então, em favor de Cristo, é o que eu vou abrir mão de muitas coisas que são importantes. É claro que eu não vou desprezar minha família, não vou desprezar os meus filhos,
mas em muitas vezes o Senhor vai colocar em xeque o que você vai escolher, justamente para ver onde está o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Qual é o seu maior tesouro nessa noite? Então eu quero te convidar a você ficar de pé nessa hora e te lançar um desafio. É o desafio de, nesses dias, nesse processo de transformação, você colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar o Senhor no seu devido lugar como o tesouro mais precioso da sua vida. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E baseado em todos os motivos, os 5 princípios que eu coloquei aqui, a respeito de nós nesse processo de maturidade, nesse processo que nós estamos passando, diante desses 5 princípios, eu queria que você colocasse diante do Senhor aquilo que você precisa ser moldado, se é no fundamento sólido, se é você ter um posicionamento firme, se é que você tem um coração humilde, se é respeitar o tempo de cada processo, ou então é a disposição que você precisa ter de carregar a cruz. Não sei o que você precisa decidir nessa noite, mas eu preciso te convidar a você dar um passo a mais, a você se desafiar, a você se entregar por completo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero crescer no Senhor, quero conhecer mais de Deus, que essa sabedoria, essa revelação façam parte do meu coração. Então, ore ao Senhor nesse momento, coloque a sua vida, eu quero ouvir a sua voz também, o som vai aumentar aqui, eu gostaria que você apresentasse diante do Senhor o seu clamor, a sua disposição em buscá-lo, e então transformar, mudar o seu ponto de vista, o seu olhar, em nome do Senhor Jesus, em favor de Cristo. Espírito Santo de Deus, forge o nosso coração para que o fundamento esteja colocado no lugar certo, que é o Senhor em nossas vidas, que o teu amor possa nos inundar. Oh Deus, eu quero declarar um posicionamento firme dos nossos irmãos, um posicionamento diante das circunstâncias, Pai, de não negar a fé, mas de olhar para o autor e consumador da fé de cada um. Quero declarar que o Senhor seja o centro, Pai, em nome de Jesus, que cada decisão seja baseada no Senhor. Quero declarar corações sendo quebrantados nessa noite, corações humildes para aprender, para ensinar, para então ouvir do Senhor, Pai. Quero declarar, Senhor, que o tempo determinado para cada coisa será estabelecido e eles vão discernir o tempo de cada um dos processos que o Senhor separou. Declaro também, Senhor Jesus, a disposição que é gerada através, Senhor, do entendimento, da sabedoria do coração do Senhor. Desperta, Senhor, as nossas vidas, enche o nosso coração de fé e que nossos olhos estejam fixos no Senhor, olhando tão somente para ti, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos! Uma grande obra, que é a que nós estamos vendo em Chavantes, aleluia, ela nunca vai ser construída somente com carnais. Carnais vão fazer parte, mas ela não é edificada baseada nas pessoas que são carnais, novos na fé, ou aqueles que desejam permanecer nisso. Ela é só edificada com os espirituais, aqueles que têm um alvo, que têm um fundamento estabelecido. Porque se não tiver um fundamento estabelecido, não é possível construir igreja. E afinal, nós não fazemos nada relevante sozinhos. E é por isso que nós aprendemos uns com os outros. E eu quero falar, não é a respeito de ser carnal ou espiritual, eu quero falar a respeito de ser e ter um compromisso com o Senhor. Todos aqueles que são espirituais, automaticamente têm um compromisso com Jesus. Então, que nesses dias o seu compromisso com o Senhor seja firmado, selado, para que nós cheguemos no ano que vem com pessoas aliançadas, compromissadas, cheias do Espírito, e então, quando chegarem os novos na fé, o processo de transformação da vida deles vai ser muito mais fácil, porque eles vão se achegar e vão ver. Tem pessoas aqui que são sérias no Senhor, tem pessoas aqui que querem um compromisso com Deus, então eu quero aprender com eles, e em nome do Senhor Jesus, você vai ser daqueles que vão liderar as células, aqueles que vão abrir a sua casa, aqueles que vão ser comprometidos a ensinar a vida desses irmãos que vão se achegar. E de onde que vão surgir? Vão surgir justamente daquilo que nós temos. Nós somos os 5 pães e os 2 peixes. É o que tem para hoje, meus irmãos. Só que o que tem para hoje é tudo que o Senhor precisa. Então o Senhor precisa de você, em nome de Jesus, para que você então só se dispõe e fala: Senhor, está aqui 5 pães e 2 peixes, a multiplicação vem dele.
Então, que o Senhor multiplique no seu coração, multiplique a fé e que muitas pessoas serão alimentadas através da ação de graças, de orar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui, te dou graças por esses 5 pães e 2 peixes e entregamos ao Senhor. Quando você entrega ao Senhor, a multiplicação acontece. Amém, irmãos? O centro não são as pessoas, o centro é o Senhor. Quando você entrega a sua oferta, o seu coração, o seu tempo ao Senhor, isso tem multiplicação. Quando você entrega para pessoas, isso é só frustração. Então, entrega ao Senhor a sua vida, o seu coração somente a Ele. E a consequência é que você vai ser aliançado com as pessoas, vai ser compromissado. Mas mesmo que as pessoas falhem, você não vai arredar o pé, porque você sabe onde está a sua esperança. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar, Senhor, homens e mulheres comprometidas com a obra, Pai, porque entenderam de onde elas vieram, entenderam quem é o Senhor, entenderam e tiveram revelação, o espírito de sabedoria e de revelação de quem é o Senhor, Pai. E eu quero declarar a bênção de Deus nesses dias, que eles sejam instrumentos, ferramentas poderosas em tuas mãos, que quando vierem as adversidades, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles estejam posicionados diante das circunstâncias, Pai. Eu quero declarar que cada um está forjado no Senhor. Quero declarar, Senhor, que esse final de ano vai ser o melhor ano da vida, final de ano da vida de cada um, porque está chegando um ano de superabundância. Quero declarar um ano de vitória em nome de Jesus na vida de cada irmão, e nós vamos ver e desfrutar, Pai, das famílias de cada um aqui nesse lugar que estarão participando conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Erga suas mãos e aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia! Vá nessa paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo de Deus e as doces consolações do Espírito possam te conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém.